num dos documentários que eu já assisti, acho que eu já assisti todos, seja da Placar, seja do Flamengo, seja teu, dos teus gols, eu assisti tudo teu já, desde VHS, desde pequeno. Você falou em um deles que o Cláudio Coutinho era um cara muito à frente do tempo. Porque ele fazia já todas aquelas estratégias, tanto do overlapping quanto do boxe, né? De fazer aí já partir para fazer o segundo e o terceiro e matar o jogo. O Renato, inclusive, fez isso em alguns jogos do Flamengo nessa passagem, né? O Flamengo fazia 1, 2, 3 gols muito rápido e resolvia no segundo tempo abaixava o ritmo. Você acha que o Coutinho... Até uma coisa que me chamou muita atenção, até que eu até gravei um vídeo sobre isso. Do Coutinho, ele era a bola, ele prestava muita atenção, ele cobrava muito aquela história do posicionamento, da compactação, né? De todo mundo andar junto pra frente, pra trás e... Isso se perdeu no futebol? Porque isso é uma coisa tão moderna, tão contemporânea, mas teve um gap aí de Coutinho até hoje que voltou a se falar nisso. Por exemplo, a década de 90... Você viu os jogos da década de 90 até no YouTube, aí os times eram mais espaçados, os zagueiros só marcavam, ficavam lá atrás, os volantes também só marcavam, os atacantes tinham liberdade para jogar. Não teve um gap aí? O Coutinho, para mim, foi o cara que, no meu caso individual, me trouxe mais clarividência com a parte tática, tá? Da gente se preocupar mais com a parte tática de posicionamento dentro do campo. Coisa que no Brasil, muita gente lá fora fala, o Brasil não tem tática, o Brasil só tem qualidade. Não tem tática, exatamente. Ele estava muito empolgado com o que ele viu da Holanda de 74 e quis transformar isso. Só que ele esqueceu da criatividade do jogador brasileiro. Quando ele mesclou, que ele começou a dar certo como treinador. Exato. Até a Copa do Mundo de 78, ele estava muito voltado só para tática. Para tática, para a gente ter que cumprir aquilo que ele dizia, o cacete e tal. Quando ele voltou da Copa, ele voltou outro. Aí era tática voltada para criatividade, misturar, para qualidade, né? Claro, misturar. Que é o que deveria ser até hoje, o ideal. Foi o que começou a acontecer na parte do posicionamento, a estratégia, e foi criada naquele time do Flamengo a famosa teia de aranha. Um vai para levar o drible, outro vai para roubar a bola. Isso, para fechar os espaços, compactação. E outra coisa, com jogadores com características técnicas de não muita marcação, mas de ocupação de espaço. Para que não tenha, já tinha ali. Quem marca? O Andrade era um jogador... O Moser e o Marinho. E o Andrade era um jogador que tinha muita qualidade. Tem muita qualidade, exatamente. Mas antes foi com o Carpegiani. Sim. Não era o Andrade. O Carpegiani era o volante, o Andrade era o segundo homem. Esse aí eu já não vi jogo, né? Porque deve ter no YouTube, mas eu não vi. Mas falam que era um monstro também, jogava muito. Monstro. Esse era o chamado sempre livre, né? Aquele absorvente. Ele estava sempre no lugar certo para receber a bola. Então, pô, tá difícil, dificuldade você encontrar o Carpegiani sozinho para ele ser o teu suporte. Então, ali começou com ele, a bola saiu limpa lá de trás e tal. Depois que ele parou, o Andrade ocupou aquela posição ali, que também a bola saía muito limpa. Mas antes não. Então, o Coutinho, por exemplo, o termo daquele negócio do boxe, aquilo... de matar logo, resolver logo. O Jobert já fazia. Pressão, fez um gol, faz o segundo, faz o terceiro. O Froner já fazia, que era do gaúcho, do churrasco, enfia a faca e roda. Isso aí. Roda e mata o cara, que se enfiar e tirar, ele pode pegar um revólver e te matar. Vai. Então, isso era o Coutinho. Vai voltar. O Coutinho, esse era o que o Coutinho falava de você fazer o gol e vai pra cima pra fazer o segundo, o terceiro. Uhum. E a gente, em 87, quando o Renato jogava, era assim. Ele sabia que a gente fazia isso, né? O Coutinho, o overlap, ele fez a troca de nomes, que é a ultrapassagem. Ele meteu um overlap aí e ficou o overlap. Entendeu? Mas não foi ele que inventou também. Ultrapassagem era um termo do automobilismo. Você fez a ultrapassagem. Aí o cara, no futebol, não era muito usado. Aí ele meteu o overlap. Entendeu? O ponto futuro, não seria o ponto futuro? Ponto futuro, não. É outra história. Não, ponto futuro é a bola na frente. Você dá a bola na frente pro cara
Pro cara que tá ultrapassando. Não precisa. Não Qualquer precisa. ponto futuro em qualquer situação. Entendi. Você mete a bola no Nunes, eu dou um passe para ele, em vez de dar em cima dele, eu dou a bola na frente para ele só chegar e empurrar. Então aquilo é o chamado ponto futuro. Quer dizer, o cara faz a ultrapassagem, mas você não dá a bola em cima dele, você dá a bola na frente. Lá na frente. Então, como Dadá Maravilha, dá na frente pro Dadá dividir. Pro Dadá dividir, exatamente. Essa é outra coisa. E o boxe, a comparação dele do boxe é que, não, do boxe não, do basquete... Isso, da posse de bola. Da posse de bola. Por quê? O basquete você tem, na época eram 30 segundos. Então se você tem 30 segundos, você tem que arremessar. Hoje são 24, ou vai perder a posse de bola. O futebol você não tem tempo. Então o que era com a gente? Fez para a direita, digamos, tá o Leandro e o Tita. Fez a jogada, tem condição de terminar, jogar na área. Eu e o Adílio, a gente acompanhava. O Adílio pela direita, eu quase sempre pela esquerda. E o Nunes lá. Se você tem gente para fazer a jogada, termina ali. Se não tem, volta e volta aqui no Andrade. Aí eu e o Adílio tínhamos que sair da área para voltar aqui, para dar o suporte para o Andrade. Então, essa era. E ele queria que, por exemplo, começou lá, voltou. Se fez com o Andrade a virada de jogo aqui com o Lico e o Júnior, aí é que é a hora do Júnior fazer a ultrapassagem. Na virada de jogo. A ultrapassagem era para ser feita sempre quando está todo mundo aqui, você vira o jogo, que aí você vai, teoricamente, né, matemática, você vai ter menos jogadores do adversário claro, aqui. Claro, todo mundo veio para um lado. Todo mundo veio para um lado. Aí então, o outro lado ficou... Vai o outro lado. Aí é a hora do Júnior subir e... fazer o Mas nesse caso o Júnior receberia a bola, tocaria no Lico e... Não, o Lico que receberia a bola. O Lico que receberia. O Lico receberia a bola e o Júnior passava. Achei que fosse uma tabela assim, Júnior, Lico e o Júnior na frente. Não. O overlap era o lateral que passava. Entendeu? Agora, podia ter um overlap do Lico passar, o Adílio fazer isso. Ou eu pela esquerda fazer isso. Isso, inclusive, voltou agora com com os pontas que são, que até muita gente critica, né? São assistentes de lateral que voltam muito para marcar nesse 4-2-3-1. E o lateral, na verdade, ele volta para marcar e o lateral vem lá de trás e o ponta distribui. A grande marcação-pressão era o famoso quadrilátero. Né? Por exemplo, você está aqui do lado direito. A bola saiu do adversário lá direito. Aí encosta o Lico, vem o Nunes aqui, eu tô aqui, o Tita. Então você faz isso aqui, né? E aqui. A gente no meio campo. Então o time tinha que ficar todo aqui desse lado. Tá? Você faz isso aqui, ó. O Tita tinha que ficar no último homem aqui. Leandro e tal. E esse zagueiro desse lado encaixava aqui. E o back central ficava vendo ele de mais atrás. Se você faz a mudança de lado, aí você faz o quadrilátero ao contrário. Aí o zagueiro central encaixa e o quarto zagueiro na sobra. Então a gente ficava sempre aí. Saiu a bola, esse quadrilátero volta até o meio. Isso é do Coutinho? Do Coutinho. Isso é do Coutinho. Isso é do Coutinho que foi dado sequência pelo Carpegiani. E se perdeu isso? Porque não se ouviu mais falar disso depois. Eu só vi você falando disso, depois, assim, na sequência dos anos 80 e 90. Depois daquele Flamengo. Eu não me lembro de alguém ter falado desse jeito. Dessa forma tão tática, quadrilátero, invertido. E você, para fazer isso, tinha esse treinamento que ele era a bola. Ele era a bola, que ele Entendeu? se mexia. Ele se mexia para cá e todo o time ia lá. Aí ele parava, ele olhava assim, ô Júnior, encosta mais aqui e tal. Ô, Moza, chega mais atrás, tá meio na linha do Rondinelli, do Marinho. Aí ele virava para cá, aí todo mundo ia para lá. Aí ele, ô Tita, fecha mais, ocupa mais esse espaço. É que você não precisa correr muito, né? Nem ter aquele maluco pra ficar... Ele voltaria para trás, aí o nosso time ia para frente, aí ele vinha para frente, aí a gente ia para trás. Entendeu? Então, o posicionamento... Era assim. Então, quando você chegava no treino, tava todo mundo já. E um corrigia o outro, aí, pô... Cara, isso é importante, comunicação dentro do campo. Comunicação. Aí tu tá muito aberto, fecha mais. Porque era difícil, né? Só tinha um time que fazia bem isso. Essa virada direta.
que nenhum lateral contra o Flamengo tinha coragem de virar da esquerda lá para direita, com aquele monte de jogador bom aqui. Que se ele erra, é uma avalanche. É gol. Exatamente. Então, Contra-ataque. o Fluminense tinha o Rubens Galaxy, aqui desse lado, o Edivaldo, que eles virava de um lado para o outro. Aí era mais problemático para fazer isso.